Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje nós vamos falar sobre a lua cheia no eixo Caranguejo-Capricórnio e também sobre as Olimpíadas de Paris, que começará dia 26 de julho e vai até 11 de agosto. E no mapa natal, né, e na mandala astrológica, quem tem a ver com jogos é a casa 5. Tem a ver com os esportes, né, com todo tipo de jogo, e tem a ver com lazer, com a criatividade, com a infância, com as artes, com o lúdico, com a alegria, com tudo que é luminoso, né? A casa 5 é do potencial criativo. Por isso que ela é regida por Leão, né? Pelo Sol. O Sol tem a ver com a individualidade, né? Então, a casa 5 é aquilo que nos dá prazer. E tem pessoas que amam, né, os esportes, seja praticando, seja apreciando, não é? Então, a criatividade é a inteligência se divertindo, dizia Einstein. E a criança cria, o adulto adultera. Muito bem. Olha aqui o mapa da lua cheia, dia 21 de julho, às 7h16, horário de Brasília. O ascendente justamente é Leão. Interessante, né? E vejam aqui o Sol a 29 graus de Caranguejo, em oposição à Lua a 29 graus de Capricórnio. A Lua em conjunção a Plutão a 0 grau de Aquário, retrógrado Plutão. E Plutão está em oposição ao Sol. E aqui também tem uma configuração que eu vou comentar. Plutão está em harmonia com Marte, a 0 grau de Gêmeos. E outro planeta que está a 29 graus de Peixes é Netuno. Muito bem. Vejam, Plutão tem a ver com tudo que é misterioso, secreto, escondido, tem a ver com manipulação, com mortes e renascimentos, com poder e poder e poder. Então, esta oposição, o que ela significa? O Sol aqui representa o indivíduo. Indivíduo é o que não se divide, é o que é íntegro. Individualidade é diferente de individualismo. Então, nessa oposição aqui, a Lua representa a massa, o povo, muita gente, ainda mais colado a Plutão. Né? Então, o que ocorre? Aqui o indivíduo ele fica à mercê do inconsciente coletivo, que tem a ver com essa Lua Plutão. Então, muitas vezes, uma pessoa, um indivíduo, ela não faria determinadas coisas se ela estivesse em outro ambiente ou com menos pessoas, que ela se sujeitaria a fazer quando ela está com um aglomerado de pessoas, porque ela acaba se envolvendo com essa coisa do inconsciente coletivo e ela se descontrola, né? E ela pode até ficar violenta e tudo numa situação dessas com muita gente, coisa que não aconteceria se ela estivesse sozinha, né? Por quê? O indivíduo acaba externando algo do inconsciente dele e também do inconsciente coletivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque a lua cheia, ela lida com o público, com muita gente. Você quer dar uma festa, um show, que for um evento, que queira que vá muito público, é na lua cheia. Então, um certo cuidado com a perda do controle em situações de aglomeração. E essa lua cheia se dará nos últimos graus dos signos, que a gente chama de grau anarético. Anarético vem do grego destruidor, tem a ver com debilitação. Você tem algum planeta a 29 graus de algum signo? Seja por trânsito ou no mapa natal? Então, o que acontece? O grau 29 é como se fosse uma prova final. Por quê? Aquele planeta já percorreu todos os graus daquele signo e está no último.
tendo que finalizar um processo. Então, às vezes, ele já está exausto, né? Ele está cansado, ele está debilitado, mas ele tem que concluir uma situação. Então, a mesma coisa acontece com o 0 grau de cada signo, porque é o começo de uma prova. Então, você vai ainda percorrer os 30 graus, você está no 0, tudo é novo. E às vezes a gente pode ser precipitado ou lidar com muita inexperiência com as qualidades daquele signo. Então, nós vimos, o Sol está a 29 graus de Caranguejo, a Lua a 29 graus de Capricórnio e Plutão a 0 grau de Aquário. Então, são posições muito delicadas. O grau 29 tem a ver com o lado de introspecção, de conclusão das coisas, né? Além de problemas de tomada de decisão, vacilação e pular em situações cegas, o 29º grau também está associado a um senso de urgência. Por quê? Eu tenho que concluir, é minha última chance, eu estou no último grau. Eu preciso finalizar os temas dessa casa e deste signo. Então, traz esse sentido de urgência, né? Então, também pode haver uma fraqueza geral nessa área. Pode ser um ponto de más escolhas, dificuldades, crise ou supercompensação. Enquanto se pensa que os graus críticos clássicos dão mais força ao planeta ou corpo, o grau anarético é mais uma posição debilitante. Então, veja, a colocação de um planeta nos últimos graus, 28, 29, mais certamente 29 graus, indica uma incapacidade de estruturar os assuntos daquela casa. O fato dos antigos afirmarem que há uma barreira entre os signos pode ajudar a compreender por que o grau 29 é considerado crítico. Por quê? Ele está nesse limiar. Então é como se você estivesse num ambiente que você está ainda num cômodo, prestes a entrar num outro cômodo. Você está no limiar, sabe? É um exemplo, né? Então, tanto os caldeus quanto os egípcios consideravam esse grau de natureza Marte e Saturno, né? Que são os grandes provadores aqui do zodíaco. E o grau 0 também tinha esse simbolismo, né? Porque também tem a ver com o começo de algo e a pessoa está inexperiente e vulnerável a uma situação que ela ainda não desenvolveu, tá? Então, esse grau anarético, ele indica também uma visão defeituosa das coisas. É um ponto mais fraco do mapa. E muitas vezes mostra uma mudança acrescentando uma decisão naquela casa. Então, essa lua cheia vai pegar esses 29 graus que você tem, Caranguejo e Capricórnio. Às vezes as decisões podem ser adiadas ou uma contínua reavaliação devido a novas informações. Então, você decide uma coisa, decide, mas na hora de fazer, você vai fazer o contrário muitas vezes. Ou não vai fazer aquilo pelo qual pensou, pautou, meditou e refletiu, sabe? Muito bem. Então, veja, eu fiz aqui alguns vídeos falando sobre Netuno a 29 graus de Peixes, em conjunção com a estrela Chet, tá? E essa estrela, ela tem a ver com infortúnio, tem a ver com quem tira a própria vida, asfixia, afogamento, submersão. O lado maravilhoso é o observador, o confidente, o pesquisador, o criativo e o filósofo. Olha que interessante, né? A primeira cápsula de quem quer tirar a própria vida, assistida, é lançada para ser usada em breve. Olha que interessante, justamente quando Netuno está se despedindo de Peixes, que é o regente, né? Nesses últimos anos desse trânsito, aconteceram muitas situações das próprias pessoas desistirem das suas vidas, né? Tem acontecido muito isso. E veja,
Eu também comentei que Marte estará a 0 grau de Gêmeos. Eu fiz aí vários vídeos sobre quando Marte passou 6 meses no signo de Gêmeos, né? Agora vai ficar bem menos. Então, isso traz o quê? Uma total energia para os começos, mas pode haver imprudência e precipitação, sobretudo na energia da palavra. O pensamento fica em discussão, as pessoas se ferem com as palavras, né? E Plutão a 0 grau de Aquário é uma energia poderosa, mas pode haver muito controle e manipulação e descontrole. O Sol no grau 29, né? Temos as ferramentas para dominar a autoexpressão, passar do complexo de superioridade e inferioridade para a soberania pessoal. Lua no grau 29, temos as ferramentas para dominar as emoções, passando dos caprichos e do mau humor para nutrir os outros e a si mesmos. E Netuno no grau 29, temos as ferramentas para dominar a consciência inclusiva, passando do martírio à empatia. Então, tudo depende do nível de consciência, de como nós lidamos com esses arquétipos. Então, como eu havia dito, Marte a 0 grau de Gêmeos em trígono, que é um aspecto maravilhoso com Plutão. Então, traz capacidade de liderança, poder interno, objetivo que favoreça a sociedade e o coletivo. Marte e Plutão têm a ver muito com magia. A magia pode ser branca ou pode ser negra. O que modifica é a intenção. Por isso que a gente tem que lidar sempre com a intenção da nossa intenção. Pois então, ó mon Dieu, Olimpíadas de Paris 2024. Olha aqui o mapa calculado para a hora da inauguração, né? Da Olimpíada, 26 de julho, às 19h30, lá em Paris. O ascendente é Capricórnio, com Plutão ali na casa 1, tá? O Júpiter, que estará na casa dos jogos, na casa 5. E depois eu ainda falarei mais em outros vídeos sobre esse mapa, né? É o 33º jogo olímpico. 33 é um número muito forte e simbólico para a maçonaria. A França é um país essencialmente maçônico, né? É a terceira vez que ela é escolhida. Foi em 1900 e em 1924, né? As outras vezes. E já está acontecendo aí situações um pouco suspeitas. Foi preso lá na França uma pessoa que estava planejando ataques durante as Olimpíadas, né? Então, nós vamos ver muitas coisas sobre essas questões. Então, veja, aqui alguns anos atrás, quando teve uma reunião para ver quem ia ser sorteado, escolhido, né, para essa Olimpíada de 2024, as pessoas estavam fazendo aí o símbolo da pirâmide, tá? Essas imagens e esse contexto, estou tirando muito de umas lives que tanto Cláudio Suenega como o André de Pierre fizeram a respeito disso. Depois vocês visitem o canal deles, né? Então, veja, o símbolo das Olimpíadas, essas esferas, representam os continentes. Só que tem uma terceira esfera aqui oculta, em branco, sabe? E vocês podem aqui usar a imaginação. Olha a Torre Eiffel, né? Como ela é piramidal. E vocês sabem que os componentes do yoke, né, do ioquismo, digamos assim, nasceram lá na França nos anos 60, que hoje são os best-sellers nessas universidades atuais. Então, nós estamos vendo uma geração sem circunstância, uma geração rasa. Por quê? Porque ela vem sendo doutrinada. E agora, sobretudo, por essa agenda yoke, né? Que ela instituiu o fim da meritocracia. Você não é merecedor pelos seus esforços ou méritos, né? E sim, se você é não branco, se você
tem uma orientação X ou Y sexual, etc, e etc, né? Muito bem. Olha aqui a pirâmide em frente ao Louvre, né? Interessante. E o fogo simbolizado nas Olimpíadas tem a ver com o fogo de Prometeu, de Zeus, que na verdade Prometeu roubou o fogo de Zeus para iluminar, trazer luz à humanidade e foi punido severamente com relação a isso. Então essa tocha olímpica, o fato dela percorrer todos os países antes de chegar no estádio da Olimpíada oficial, ela vem lá das Olimpíadas dos Jogos de Berlim, de 1936. E o símbolo da Olimpíada para 2024 é uma chama feminina, que é retirada desse quadro da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, e tem a ver muito com a Lagarçone, né? Isso tem a ver muito com o feminismo, né? As mulheres cortaram seu cabelo em protesto, né? Feminilidade é uma coisa, né? Feminismo é outra. Enfim, são conceitos que se embaraçaram bastante. E olha que interessante, né? Prestem sempre atenção na abertura dos jogos, sejam olímpicos, da Copa do Mundo, o que for, né? A arte revela muita coisa, sabe? Tem muita coisa oculta. Então, veja, nas aberturas dos Jogos de Londres, em 2012, houve uma apresentação preditiva para o que ocorreu em 2020. Olha que situação, olha que a morte, né? Hospitais e crianças, tanta coisa que está acontecendo, né? O silêncio, né? Toda a situação que nós vivenciamos, né? Numa crise sanitária sem precedentes. Muito bem. Sobre Marte, Urano e Algol, Plutão, Altair em Aquário e Netuno, Chet em Peixes, né? Nós tivemos essa semana um apagão cibernético, global, paralisou voos, afetou finanças e telecomunicações. E isso vai ser muito frequente, hein? Isso foi um ensaio, digamos assim. O Sol, ele está mandando muita ejeção de massa coronal, isso também está abalando muito o nosso planeta, né? E também o atentado ao candidato à presidência dos Estados Unidos, né? Ao ex-presidente, que também abalou Bangu, né? E por falar em abalo, o terremoto no Chile, 7,4, que foi sentido ressonâncias em São Paulo e também deu uma chacoalhada no feixe de luz do nosso superlaboratório Sirius. Nós também temos um acelerador de partículas, né? E esse apagão, né, mexeu com bolsas de valores, com os mercados de commodities e câmbios pelo mundo todo. Tá? Então, veja como estamos vulneráveis. O dinheiro agora é digital, não é mais em cédula. Tudo que a gente faz é digital. Basta um dia de ataque para deixar todo mundo confuso. Imagine se isso vier em grande escala. Né? Nós estamos perdidos e vulneráveis. Também com todas essas configurações, a violência urbana está muito forte, sobretudo na Europa, né? Dia 19, houve um ataque ali de imigrantes na cidade de Leeds, né? Botaram fogo no ônibus e uma coisa impressionante, quase que incontrolável, sabe? E também as intempéries estão muito violentas no mundo inteiro. É água, é enchente, é chuvarada, é furacão, que não acaba mais. E uma coisa muito séria, pertinente à casa 5, que tem a ver com infância. Né? Esta semana também foi noticiado que o governador da Califórnia proibiu professores de informarem pais sobre mudança de gênero dos seus filhos. Vejam que absurdo.
estão tirando os 4 poderes, né? Você educa seu filho em casa, na escola ele tem outra educação e você não pode nem optar. Isso é um absurdo. Eu tenho muitas reservas com o tio Elon, né? Muitas reservas pela contribuição dele nessa agenda transhumanista. Contudo, ele disse o seguinte, ele tem um filho transgênero. Este projeto de lei é um lobo em pele de cordeiro. O que ele realmente significa é que se você discordar de outro pai sobre esterilizar seu filho, você perderá a custódia. A que ponto chegamos? E ele está querendo retirar o X e o SpaceX da Califórnia por conta disso, sabe? Então, é uma coisa impressionante o que está acontecendo. A idade da inocência foi sequestrada. Por que uma criança de 2, 3, 4, 5 anos precisa pensar sobre que gênero ela quer e já começar a transição e a castração química, isso e aquilo? Na minha concepção, isto é uma loucura, sabe? Mas são os fins dos tempos, né? Porque assim, eles estão nessa transição do sapiens sapiens orgânico para o transhumanismo. Então é fim de feira. Então eles falam assim, olha, vamos ver até onde a humanidade chega. Vamos propor tal coisa? Não, eles não vão aceitar isso, eles aceitam. E que tal, vamos aumentar o gradiente? Não, eles não vão aceitar. A humanidade aceita. Então nós estamos para uma situação de degeneração, literalmente falando, desse sentido humano, né? E aqui na nossa vizinhança, o Irã já fez várias ameaças à Argentina e ao Milei, porque ele apoia Israel. E o Maduro, né? Está ameaçando com um banho de glóbulos vermelhos essa batalha civil e com batalha civil, caso ele não vença as eleições. E nós aqui, né? É taxa, taxinha, é taxação, é imposto, 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 e ainda querem dizer que não é bem assim, né? Então, onde é que nós vamos parar nessa situação toda? Então, veja, esta lua cheia, ela está trazendo à tona toda esta situação, né? A lua cheia, ela deixa as coisas às claras e traz um ânimo mais exaltado, né? Veja que a lua cheia mexe com o psiquismo das pessoas, com os humores, né? Então, aquela coisa que eu falei na live sobre Marte, Urano e Algol, não perca a cabeça. Como diz o professor Luiz Antônio, do canal Checkmate, a saída é para dentro. Cultive a sua força interna, fortaleça a sua espiritualidade, fortaleça aquilo que você acha digno, aquilo que você acha elevado e condizente com o ser humano. Ok, meus amados? As coisas estão bastante aceleradas e sérias, não é? Então, eu só tenho que agradecer a companhia de vocês. Peço sim que deem um like para o canal permanecer, crescer, né? E comentem, compartilhem, para a gente juntos aqui compreenderem melhor essas coisas da Rota do Céu. Ok, meus queridos? Então, muito agradecida de todo o meu coração e até breve.